Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, terça-feira, dia 11 de maio de 2021, agora são 18 horas 37 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, soja, dólar, índice, enfim, mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo, ativa as notificações aqui no cantinho para receber sempre os vídeos de forma rápida. Use os comentários aqui embaixo para comentar, tirar dúvidas, isso é muito importante porque ajudam outras pessoas que também têm dúvidas aqui no canal e também faz com que os vídeos sejam distribuídos, né? O curtir, o comentar, o compartilhar é muito importante porque faz com que o YouTube distribua esses vídeos para quem também está procurando por esse tipo de conhecimento. Todo mundo sabe que eu faço aqui tudo de forma orgânica, então conto único e exclusivamente com a ajuda de vocês. Beleza? Da mesma forma, acesse esse QR Code aqui, quem estiver assistindo pelo computador, pela TV, tablet, e pega o teu telefone, escaneia esse QR Code, vai lá no grupo do Telegram, você vai ver que lá a gente conversa durante o pregão, já tem 198 pessoas lá, quero chegar aos 200 ainda essa semana, e eu quero que você veja lá no grupo do Telegram o quanto é bom estar no grupo, porque tem uma comunidade muito grande, o pessoal comenta, o pessoal fala durante o pregão. Então essa troca de informação, é gente que está começando agora, gente que já tem bastante tempo, gente que opera ações, opções, day trade, swing trade, aqui no exterior, vários tipos de operações diferentes. Então a troca de informação é muito boa, muito legal, é muito importante. E é um grupo, todo mundo pode falar, é 100% gratuito, não tem custo nenhum e principalmente o pessoal é muito focado em mercado financeiro. Então não tem conversa paralela, não tem nada além de mercado financeiro, beleza? Então acessa o QR Code aqui, copia, escaneia o QR Code e vai lá no grupo do Telegram. Quem está assistindo pelo celular, o primeiro link da descrição é o grupo do Telegram, então vai direto lá e já entra também no grupo do Telegram. Beleza? Quem estiver precisando de uma assessoria mais personalizada, uma assessoria para conversar direto com o assessor, quer ganhar o Profit Pro para operar 6 meses de graça pela XP Investimento. Quem não é cliente da XP Investimentos ainda pode ganhar o Profit Pro de graça e quem já é cliente da XP também pode ganhar o Profit Pro de graça. Então não é só para novatos, é algo que a gente conseguiu aqui para o grupo do Telegram e também, obviamente, para o YouTube, né? Então eu sempre falo isso. Quem quiser isso, quem quiser um assessor sempre à disposição para conversar, para trocar ideia, para zerar uma operação, para montar uma posição, para fazer operações com opções de commodity, seja de boi, milho, soja ou algum tipo de outra operação que não consiga fazer via home broker ou via plataforma, também precisa de um assessor para aquele dia que a bolsa dá uma chacoalhada, dá uma balançada e não consegue zerar uma operação, plataforma tranca, está fora, está viajando, precisa trocar uma ideia com o assessor, pode chamar no WhatsApp, pode ligar, é muito mais fácil, não tem que falar com o robô, não tem que ficar em fila para ser atendido. Então, quem quiser tudo isso, segundo o link na descrição aqui, abra sua conta na BRA, agente autônomo da XP Investimentos, opere pela XP com a melhor corretora do Brasil, a mais completa e a mais sincera, aquela que não tem corretagem gratuita e depois te cobra bem mais em outras coisas lá. Então é uma corretora bem honesta e sincera. E até porque você pode ver que boa parte dos grandes traders, a maioria deles operam por onde? Pela XP. E eu acredito que essa gente não gosta de perder dinheiro, né? Então recomendo sempre a XP e agora de fato utilizar a BRA porque o atendimento vai ser muito bom. Não vão se arrepender. Beleza? Bom, vamos falar de mercado. Deixa eu mudar minha tela aqui de novo. Meu cabelo tá horrível aqui. Eu tô sem o fone, aí não tem desculpa de estar com fone, né? Vamos lá. Bom, vamos começar falando de mercado aqui. Bovespa subindo hoje 0,87, dólar caindo 0,10, café subindo 0,98, milho subindo 0,60, soja 1,77 de alta, boi 0,36 de alta, DI futuro caindo 1,47, lá fora mini S&P 0,85, aqui é só alguns papéis. Deixa eu ver se eu estou com o TradeView aberto aqui, tá aqui o TradeView, ver como é que foi lá fora. SPI caiu 0,89, Dow Jones 1,39,
Nasdaq em 0,14 de queda. O EWZ lá fora subiu 1,08. Bolsa na Europa caindo também. E lá na Ásia, agora está fechado, obviamente, mas o último pregão também teve alguma coisa em alta lá, mas Nikkei lá, né, caindo 3%. Deixa eu ver commodities. Vamos ver aqui, futuros de milho em Chicago 1,72, futuros de soja também 1,80 de alta. Beleza? Lembrando que amanhã, relatório do USDA, deixa eu até abrir aqui, ó, USDA Reports. Diz mudar o site deles, eu me perdi, mas está aqui, ó. Então amanhã, ao meio-dia, mas é o meio-dia deles lá, então é 2 horas da tarde aqui, vai sair lá o relatório, esse que a gente gosta de ver aqui, que são os estoques mensais, né? Então é bem interessante a gente olhar. Obviamente que isso vai dar, talvez dê um pouco de volatilidade, talvez não, talvez dê uma direção para milho, para soja, até mesmo café, então vale ficar de olho. Quem não entrou até agora em nenhuma operação, quem está de fora, espera sair o report, né? Então acho que bem mais interessante do que tentar entrar antes, e aí pode acertar a direção e ficar muito bem posicionado, ou pode tomar uma na cara, né? Beleza, vamos ver aqui então. A Petro, eu comprei Petro hoje, aqui está essa ordem aqui no simulador, eu comprei exatamente aqui, 25 reais. Quando rompeu 25 reais eu comprei Petro, então estou comprado em Petro, espero que ela vá lá fechar aquele gap, né? Então nós temos aqui um alvo para cima de pelo menos 5%, o petróleo lá fora está um pouco forte, então vamos ver aí se Petro anda, né? Na verdade o petróleo está até defasado em relação às outras commodities, que não param de subir, madeira, gás natural, soja, milho, então o negócio está subindo forte lá fora. Mas vamos lá, milho, CCM FUT, eu estou de fora do milho já faz alguns dias, também está numa região chata aqui, eu não vou estar entrando no milho, né? CCM FUT é a mesma coisa que falar agora de CCMU, dá para ver aqui do lado, ó, CCMU 21 é o contrato mais líquido, então nós temos aqui milho segurando nessa parte de baixo aqui, provavelmente entre ontem e hoje está esperando o relatório para dar uma direção, né? Lá fora o milho subiu, aqui ele subiu obviamente, mas chegou a subir mais, voltou um pouco, então está lateral. Então basicamente o pessoal talvez esteja esperando, o pessoal está mais cauteloso, está nessa região aqui dos 100 reais, que é uma região de suporte para os dois lados. Ele pode amanhã cair, e aí vão dizer, não, ele bateu uns 100 reais e rompeu para baixo, ou pode subir um monte e vão dizer, ele bateu uns 100 reais, espelhou para cima, fez um fundo, como já fez vários aqui atrás, e agora vai embora. Aí fica fácil achar uma parte técnica com base no que ele vai fazer amanhã, se amanhã for um movimento forte. Muitas vezes, quando tem relatório, o milho anda, né? Então seja para cima ou para baixo. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Tá? Então ele está segurando aqui nessa região. Se amanhã subir, vai dar uma compra bonita, né? Por exemplo, um gráfico aqui, deixa eu botar num gráfico diário, ele vai romper, as duas médias estão bem junto aqui, ó, e vai romper as duas médias para cima, subir 1% amanhã, ele rompe as duas médias para cima, daria para fazer uma compra, dar uma compra bacana, com stop barato, o milho vai andar bem, vai ser uma operação bem interessante, uma operação legal de fazer. Se romper para baixo, é a mesma história, as duas médias estão aqui, a média móvel de 8 vai cruzar para baixo, aí ele vai fechar aqui abaixo, mostra que talvez corrija mais um pouco, e aí vem provavelmente nessa região aqui que eu tinha marcado aqui de 90, na região dos 95, 96 reais mais ou menos por aqui. Tá? Então essas seriam as expectativas do milho, por enquanto está lateral. Se a gente botar o CCMU, é a mesma coisa, né? Mas dá para ver aqui, ele está próximo a essa média móvel de 20 aqui, na região dos 98,11 na média. Então, primeira queda se cair, primeiro alvo seria mais ou menos essa região aqui da média, tá? Então, essa parte seria bem interessante. Vamos ver o que vai acontecer a partir de amanhã. Lembrando que eu vou estar lá no grupo, assim que sair a notícia, eu vou dar um report lá no grupo, com certeza todo mundo vai acompanhar também. E aí já vamos começar a ver o que vai acontecer com o mercado. Assim como eu estou com a
This to Work sempre aberto aqui, eu vejo como é que o mercado lá fora já está se posicionando em relação a isso. Não esquecendo também que sexta-feira tem um vídeo com a parte mais fundamentalista aqui no canal, e aí a gente vai ver como que os grandes players estão se posicionando frente ao mercado de milho, boi e soja aqui no Brasil. Beleza? Mas tendência ainda de alta, obviamente que está numa região de consolidação, né? A tendência era de alta até aqui. Daqui para cá ele está consolidando, ele precisa retomar uma tendência, precisa fazer um fundo aqui, marcar isso aqui como um fundo, subir, e aí começar a querer romper aqui para voltar à tendência e ficar legal, ficar bom de comprar, né? Porque milho é um ativo seguidor de tendência, seja para cima ou seja para baixo, a gente quer operar direcional. Operar lateral não é o melhor ativo para isso, ele engana muito, beleza? Boi, BGIK. Ainda está no K? Vamos ver aqui rapidinho. BG, essa ordem aqui está aqui faz dias. Eu tento tirar e não consigo, porque eu sempre olho está depois do pregão. Vamos ver aqui. BGIK. O que eu quero ver? Quantos negócios nós temos aqui? 350. BGIV. O K ele vai até o último dia sempre. 246. Tá, o K está rompendo aqui essa região, então ele tentou cair, encontrou um suporte aqui nos R$300. Bateu nos 300 aqui, 301 aqui mais ou menos, né? 302, 301 e pouco aqui. E aí tá voltando aqui 5 pontos para cima já, hoje já rompeu ontem e tá indo embora. Eu tinha até desenhado essas linhas aqui, né? Que ele poderia, seria interessante se ele subisse, voltasse e fosse embora, beleza. Que ele poderia tranquilamente vir testar o topo novamente aqui. Do jeito que ele está subindo, tem um topinho aqui que ele tem que bater. Depois essa região aqui, depois esse candle forte aqui, depois esse topo aqui que pega esses dois candles. Ou seja, se subir, vai subir sofrido, né? Porque a cada meio ponto aqui ele tem uma briga para vencer. E aí pode dar uma chacoalhada, e o pessoal que opera com stop muito curto pode sofrer um pouco. Então tem que tomar um certo cuidado. Stop ideal, por exemplo, quem comprou hoje, aqui onde eu estou, essa ordem aqui vendida, eu não estou posicionado, tá? Essa ordem aqui não era para estar aqui. Mas quem comprou hoje aqui, onde está essa ordem, que poderia ser um bom ponto de entrada, o stop abaixo aqui, um pouco, alguns ticks abaixo aqui desse candle 84, seria um stop aí de 5 pontos, para tentar buscar pelo menos o topo lá, dá para fazer basicamente 2 para 1 nessa operação, se chegar ao topo, né? Então, é uma teoria, né? É uma ideia. Deixa eu ver o BGIV aqui. Ver o que ele diz. O BGIV está mais direcional um pouquinho, né? Ele está tocando na média móvel de 20 aqui, ó, e fazendo um movimento um pouco mais para cima. Está até mais bonito que o BGIK, apesar da menor liquidez. Então tem que tomar um cuidado, porque o problema do boi é que ele tem pouca liquidez, né? Então ele vai carregar o K até o final do mês, que é onde vence, dia 31, sempre o último dia útil do mês, e aí depois o pessoal vai migrar direto para o V. E aí vamos ver o que vai acontecer aqui, se o boi vai de fato romper ou não. Mas também está interessante aqui um stop de 5 pontos, da mesma forma, quem comprou hoje estava com um stop de 5 pontos, né? Comprando o topo aqui, ele abriu, voltou um pouco, depois rompeu para cima. Então quem monitorou esse movimento aqui, ó, pode ter pego uma operação, eu por exemplo compraria só se ele rompesse aqui. Então eu teria comprado aqui, já quase no final do dia, e aí no after aqui ele estaria subindo um pouco mais. Obviamente que amanhã ele precisa confirmar esse movimento. E aí tem uma região aqui atrás, que é uma região que já foi fundo, que ele acabou de furar, né? Então ele furou no último candle aqui, que é bem onde está essa linha. Então bem provável que, do jeito que fechou, provável que vá testar pelo menos o topo lá do BGIV. E aí se for, olha, deu pau aqui meu profit, BGI FUT, BGI, cadê eu ver? Se for testar lá, olha aí, tá, deixa assim, se for testar o topo lá, bem provável que o K também suba um pouquinho, e vice-versa, né, os dois vão subir junto, beleza? Mas a tendência no boi, vamos botar no K, a tendência no boi é a mesma história do milho, ela é de alta, porém parou um pouco, assim como a soja tinha parado um tempo atrás e rompeu e foi embora,
o milho também. Agora o boi deu essa freada aí, já está segurando faz alguns dias. Deixa eu dar uma olhada nas bandas do boi aqui, vamos ver que nível que tá. No gráfico diário, o K, né? Mas, vamos deixar o K porque ainda tem mais lica. 2,52, deixa eu tirar um zoom disso aqui. Ele está bem baixo. Ó, deixa eu botar no BG Foot, que não vou pegar mais tempo. Olha isso aqui, ó, que interessante. Ó, nós estamos com as bandas de Bollinger no boi no mesmo nível, 2,52. Eu vou tentar botar no olhômetro aqui, ó. 2,62, quase deu. Mas olha aqui, dá para ter uma ideia. Nós estamos, ou melhor, vamos fazer assim, né? Está olhando o indicador, vamos botar maior. 2,58. Aqui, ó, ele está numa região que foi um fundo das bandas, ou seja, foi o maior estreitamento das bandas em 2020. Então foi um período de menor volatilidade de 2020. Entendam as bandas de Bollinger como um desvio padrão e como menor volatilidade. Ela é um cálculo matemático, né? É uma estatística de desvio padrão ali que a gente faz, é bem simples de fazer. Então, é onde tem a menor volatilidade. Se o ativo vem fazendo assim, daqui a pouco ele vem, para e fica quietinho. Quando ela fica estreita, é onde tem menor volatilidade. E muitas vezes, quando o ativo está com baixíssima volatilidade, ele está contraindo para depois ele ir para um lado ou para o outro. A gente nunca sabe que lado que ele vai só pelas bandas. Aí estima sempre que ele vai fazer o movimento anterior, né? Então se ele está subindo, vai subir de novo. Mas às vezes ele está subindo, para e cai, né? Ou seja, o boi está numa região aqui exatamente onde foi um fundo, né? Dá para ver aqui, ó, pelo indicador, que é onde foi um fundo em 2020. Ou seja, 2020 inteiro, o mínimo que ele chegou foi aqui nesse mesmo patamar que ele está hoje, que foi mais ou menos no dia 14/8 aqui. Foi mais ou menos onde ele chegou aqui, por volta de 2,8, 2,7. Ele ainda está um pouquinho abaixo disso agora, então ele está com uma volatilidade muito baixa. Olha como em 2021 aqui o boi parou, né? Se a gente voltar no tempo, 2019, 2018, ele tinha um padrão de volatilidade muito menor. Então o boi estava andando do jeito que ele sempre anda, do jeito normal dele. Agora em 2020 ele subiu e agora ele está retomando. A questão agora é, vai o boi voltar a trabalhar como ele trabalhava antigamente, com volatilidade baixa, poucos movimentos, né, aquele ativo mais lento, com tendência, mas uma tendência muito calma, muito leve. Então, se for subir, vai subindo bem devagarinho, se for cair, vai caindo bem devagarinho, deixando a volatilidade lá embaixo. Isso é bom para operar, porque a gente pode pegar movimentos mais longos sem sofrer muito com stop, sem ser violinado, sem ter medo de operar. Então o cara vai comprando, vai subindo, não pode ter pressa, mas vai aumentando a mão, vai indo, vai carregando stop, é gostoso de operar esse tipo de operação. Vendendo a mesma coisa, vai vendendo e vai fazendo uma operação bonita, né? Ou, né, pode acontecer isso, voltar a esse patamar aqui, ou ele está contraindo para amanhã ou depois ele resolver escolher um lado e aí começar a subir e mudar um pouco o movimento dele. Então, o interessante é ficar de olho nesse tipo de indicador, porque muitas vezes a gente olha o gráfico aqui, mas não se atém a esse tipo de indicador, que é um indicador que indica a volatilidade. Claro que, se olhar só pelo gráfico, né, não precisa do indicador em si. Eu sempre falo, quem opera Price Action usa no máximo a média móvel. Mas se quem opera só pelo gráfico, dá para ter uma ideia. Aqui está com as bandas aqui ainda, eu coloquei, né? Olha como está fechando. Mas dá para ter uma ideia que ele está aqui há quanto tempo sem sair do lugar. O preço que o boi está hoje é o mesmo preço que o boi estava há 40 dias atrás. Então ele está para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, mas não sai do lugar. E do jeito que está agora, que a volatilidade está bem menor ainda. Então, se a gente botar aqui, deixa eu voltar lá, tirar essa bagunça toda aqui, num gráfico diário, a gente tem as médias, né? Tanto a de 20 quanto a de 8. A de 8 está começando a virar para cima de novo, a de 20 está levemente para baixo, querendo virar para cima, porque ele subiu faz 2 dias, ou seja, ele está lateral. Então o boi aqui entre 302 e 312, até 317, ele está lateral. Isso aqui é uma lateralidade. Compensa é o quê? Comprar aqui, quem comprou,
e vender lá em cima, né? Então tem que tomar esse cuidado. Eu não comprei nessa região porque eu estava meio receoso que daqui a pouco ele rompesse para baixo e o boi quando anda forte. Eu não queria estar comprado aqui, colocar um stop aqui atrás, né? Por mais que eu chegasse, não, beleza, vou comprar aqui embaixo, mas vou botar um stop um pouco curtinho aqui, de um ponto e pouco. Só que eu sei que se o boi entra derretendo aqui, não tem stop que segura ele. Vai pular stop, vai andar 5, 6 pontos para baixo e meu spread vai pegar o stop aqui embaixo. Então eu já tomei muita paulada no boi assim, querendo pegar stop, principalmente na parte de pegar ponto de suporte em venda, né? No caso comprando aonde o pessoal quer vender, e aí ele dá essa violinada para baixo e depois volta, mas eu acabo sendo estopado lá embaixo no spread. Mas, enfim, vale ficar de olho no boi para os próximos dias, próximas semanas, ver o que ele vai fazer aqui com as bandas de Bollinger, o que ele vai fazer em relação à sua volatilidade. O contrato vence agora em maio, talvez seja isso? Talvez o pessoal esteja recuando um pouco a mão, começar a botar lá no BGI V, e aí vamos ver como é que vai estar lá. Até dá para olhar aqui, ó, BGI V21, vamos ver como é que tá as bandas lá. É que lá, o meu Profit aqui não quer carregar o gráfico diário de jeito nenhum. Deixa eu botar num gráfico de 120 minutos aqui. Aqui vai estar diferente, né? Mas mesmo assim. Aqui está bem baixo também, mas é ele com ele mesmo, é que atrás não tinha negócio. Então não adianta querer comparar e o Profit aqui está todo zoado. Beleza? Bom, vamos adiante. O café está se segurando nessa região aqui próximo ao 180, é um topo importante, deixa eu tirar essa bagunça aqui, é um topo importante. O gráfico semanal do café, a gente vê que semana passada ele tentou, né, subir lá, voltou um pouco, mas olha essa semana, 2 dias já, ele só chacoalhou, não fez nada. Está fazendo um candle de indecisão no topo. Um candle de indecisão no topo tem 2 significados, ou vai subir ou vai cair, né? Ou não vai fazer nada, são 3, porque é um candle de decisão. Mas muitas vezes um candle de indecisão aqui em cima faz com que ele dê uma certa continuidade no movimento se romper para cima. Né? Principalmente aqui no caso, que ele tentou cair e o pavio maior foi para baixo, ou seja, a defesa aqui foi grande e ela empurrou para cima. Então se rompesse, por exemplo, essa região aqui do café, desse candle, talvez ele resolvesse subir um pouco mais. Porém tem aquele topo lá atrás. Aí tem a questão de relatório, vamos ver o que vai acontecer. O café tem todo esse negócio da questão da quebra da safra aqui do Brasil, que deu bastante, a gente falando de 30% a 50% de quebra, e isso faz com que o café está subindo há bastante tempo. Eu sou um operador de café muito conservador, eu espero um ponto muito barato de stop para entrar em café e não tenho pressa nenhuma, assim como não tenho pressa de sair. Eu me posiciono no café, depois que eu me posiciono, eu geralmente fico um bom tempo no café, seja comprado ou vendido. Porque ele é um ativo que anda bastante, e anda bastante direcional, apesar de ter uma volatilidade gigantesca. O problema é entrar. Entra aqui, ele chacoalha um monte, e aí ele assusta, machuca na conta bancária lá, da corretora, devido ao tamanho dos movimentos que ele faz, a cotação do dólar e a volatilidade dele. Ele amanhece com 2 de alta, termina com 2 de queda, e 3, e 2, e 5, então ele chacoalha um monte. Então é bem chato de operar café, mas ele é bem técnico, né? Então pontos de média, pontos de suporte, canal, tudo isso ele costuma respeitar mais ou menos bem. Aqui eu tinha traçado, lá no TradingView eu tinha traçado, mas dá para traçar aqui, eu tinha traçado mais ou menos um canal, eu não me lembro exatamente o que eu tracei lá, mas eu tinha traçado um canal por essa região aqui, e ele está respeitando esse canal, né? Então beleza, subiu aqui no caso, acho que era nesse topo aqui anterior, subiu, foi, tem que ajustar aqui, depois eu traço direitinho, só para o vídeo não ficar muito comprido. E aí tá indo, vamos ver se ele romper, se ele tomar um movimento, por exemplo, amanhã, um relatório e tudo mais que sair, se impactar aqui no café e ele resolver subir, dá para entrar numa posição, um stop que está 4 pontos, não é o melhor stop do mundo, o stop ideal seria um stop curtinho, mas ainda dá para entrar e torcer que ele rompa, né, que ele consiga romper aquela região dos 180 ali, e aí o próximo alvo a gente está falando lá em 212 dólares, né? Então é um alvo um pouco já bem maior, o café aqui dá uns quantos pontos para cima, se der certo esse trade seria um trade bem interessante, beleza? Uma tendência de alta indiscutível no café, depois de alguns anos caindo, né? Soja.
Só porque eu falei ontem, antes de ontem, para o cara ter cuidado com a questão da soja lá em cima, o milho lá em cima e o dólar caindo, hoje a soja foi lá e me deu um tapa na cara, rompeu o topo e foi embora. Mas o mercado é isso aí, não é o que a gente acha, é o que ele quer fazer, né? Então a gente não consegue tentar andar contra o mercado. Por exemplo, se eu tivesse vendido soja ontem, como eu até estava afim de vender soja ontem aqui, mas eu estava esperando um candle de confirmação e ele não fez. Se eu tivesse vendido ali hoje, eu estaria tomando um calor gigantesco na soja já aqui, com mais de 0,6 pontos para cima. Eu tinha pensado em vender 35,10, que era um topinho que ele tinha feito. Mas soja está subindo. Guilherme, que história é essa de vender soja? Bom, a ideia de vender soja é porque o pessoal custeou a safra com um dólar muito alto e o dólar está caindo, está com cara de que vai bater os R$5. Se for vender a safra com dólar baixo, isso pode dar uma machucada forte no pessoal, né? Principalmente se as commodities corrigirem um pouco. Não está com nenhuma cara de quem vai corrigir, tá? Então é se corrigir. Então, gráfico semanal, isso aqui está uma linha reta para cima. Gráfico mensal, então nem se fala, né? Então a soja está subindo sem parar aqui, que não existe resistência aqui, parece que só vai para cima. No gráfico diário também está subindo sem parar. Então, se não corrigir, beleza. Agora, se corrigir, aí pode ser que complique mais um pouco. Mas está firme e forte para cima aqui. Acredito que vá sim testar aquele outro topo lá na região dos 39,40, né? Então, se for testar lá, seria o topo histórico da soja, seria interessante, que a soja sair da mínima em 2020 para bater o topo histórico, né, um ano depois, vamos dizer assim, porque aqui a mínima foi basicamente aonde? Em maio também. A mínima foi em maio de 2020, ele engatou uma quinta marcha para cima lá, está subindo sem parar. Se for lá e tocar o topo, vai ser até interessante de ver. Em um ano, a soja literalmente apagou o que ela havia feito aqui desde 2013, caindo, né? Subindo, caindo, mas desde 2013, nessa tendência de baixo, ela vai apagar tudo em um ano. Então algo até interessante de se comentar. Beleza? Mas tendência de alta, não tem muito o que fazer. Hoje rompeu o topo, quem comprou, comprou. Quem não comprou, dá para esperar um movimento para entrar. A soja está indo forte para cima aqui, não tem muito o que fazer. Fechou acima, rompeu tudo certo. Se amanhã romper aqui, pode comprar, bota um stop atrás aqui desse candle 95, aqui desse dojizinho, ou até mesmo atrás da barra 86 e acompanha o movimento e boa sorte, que talvez vá até os 38, 39 tranquilamente aqui. Se cair, média é um ponto de compra novamente. Beleza? Dólar hoje dando uma recuada, uma respirada, mas terminou embaixo, não teve força. Então ele tentou tocar na média móvel de 8 aqui. Olha o gráfico semanal do dólar. Movimento interessante, um candle vendedor interessante. Fazendo um dojizinho, querendo fazer um movimento bonito de venda aqui, um trade de livro. Um candle forte, depois um candlezinho pequenininho, para o pessoal conseguir colocar stop. E aí, se ele rompe para baixo, ativa mais uma venda, faz mais 1 para 1 desse candle aqui, e ele vai lá e bate os R$5. E aí o pessoal bota a ordem na pedra lá, quando chega no 5 conto, ele vem e dá uma repicada para cima, que nem fez aqui, ó, né? Faz 5 conto e dá uma repicada para cima aqui. Então ele está querendo montar um trade aqui que o pessoal daria para fazer um trade de livro. Que é um trade com, se ele fechar hoje, por exemplo, aqui e rompesse para baixo, dá para colocar uma venda aqui embaixo. Bota uma venda aqui, um stop aqui em cima. É um stop de 700, 800 pontos. Mas é um alvo. É um alvo de quanto? É mais que isso. É um alvo de 160 pontos. Dá para fazer 2 para 1. Né? Então, dá para fazer aqui 80, eu falei 800, não, 80 pontos de stop, 80, 90 pontos de stop, para fazer 160 pontos aqui, mais ou menos, no olhômetro, né? Então tem que ver direitinho. Dá para fazer 2 para 1 aqui, ou quase isso. Então é um trade de livro que ele está querendo montar aqui. Se vai acontecer, bom, daqui a 2, 3 semanas a gente diz, né? Mas o que eu falei, já que eu falo há bastante tempo, o dólar tem 2 pontos interessantes para mim, R$5 e 5,90 aqui, né? 5,80, 5,80 e poucos, porque isso aqui eu enxergo como uma lateralização
um canal largo, um canal amplo. E quando está no canal amplo, a gente gosta de operar fundo e operar topo. Então aqui embaixo, nos R$5, eu compro o dólar esperando um repique. Não acredito que ele vai bater aqui e voltar lá para cima tão fácil, mas compro o dólar esperando um repique. Pode ser que repique um pouco. E não é muito absurdo a gente falar em dólar abaixo de 5, na casa dos R$4. Não R$4, né? R$4 e pouco. R$4 e alto, 4,70, 4,80. Tem gente falando de dólar 4,20. Aí eu já acho um pouco mais difícil, mas não é nenhum absurdo, principalmente com a questão da inflação. Inclusive hoje eu vi, não sei cadê meu celular, mas hoje eu vi um post do Bruno Perini que foi muito interessante, me chamou a atenção. Lá nos Estados Unidos, o próprio McDonald's estava com cartaz dizendo que para os clientes terem paciência, que eles estão com poucos funcionários porque ninguém está indo trabalhar. O pessoal não quer ir trabalhar, as entrevistas de emprego ninguém comparece, inclusive o McDonald's estava pagando $50 para quem fosse em entrevista de emprego, tinha restaurante dando bônus de $400 para funcionário, e o pessoal está pagando só para chegar lá e fazer uma entrevista, eles tentaram te convencer a trabalhar lá, né? Nem para ser contratado de fato. Por quê? Porque com a questão dos $1.600 que o governo americano está dando para os americanos, né? Principalmente para os de baixa renda, eles estão ganhando mais de auxílio do que eles ganhavam em salário. E o pessoal não quer trabalhar. Então, o problema muitas vezes, a gente costuma falar que o problema do Brasil é o brasileiro, lá também tem um problema do norte-americano, é o norte-americano, porque aí o pessoal não quer trabalhar e fica em casa. Não trabalha, as empresas não funcionam, a economia não gira e fica em casa, perde emprego, perde um monte de coisa. Enquanto está assim, beleza, mas e depois que isso acabar, depois que o auxílio acabar, como é que vai funcionar, né? Como é que o pessoal vai se virar? Fora que o fato de fazer isso, imprimir dinheiro sem parar, vai gerar uma inflação, que já está gerando, que não para de aumentar. Então está tudo muito caro, commodities não param de subir, bens de consumo primário, todo tipo de commodities, seja minério, madeira, milho, soja, alimentação, bens de matéria-prima para construção civil. A própria construção civil está tendo um problema gigantesco, porque não tem gente para trabalhar na construção civil, então tá complicada a coisa lá. E é a hora que pararem, se segurarem isso, essa conta vai vir, né? E a hora que vir não vai ser boa. Mas enfim, isso tudo contribui para o dólar, para os Estados Unidos ter uma inflação muito grande, a economia dá uma balançada, dá uma chacoalhada lá. Mas enquanto os balanços ainda estão bons, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o Ibov. Ibov tem a Vale que está batendo forte, bancos também está interessante, e a parte de petróleo, né? Petrobras também está subindo ali e está segurando. Então, se a gente pegar só Vale, Petro e bancos, a gente já está aí com 50% do Ibov. E no gráfico semanal, ó, bateu lá embaixo, rompeu para cima. Se fechasse assim, seria um gráfico bem interessante, que vai bater topo. No gráfico diário, mesma coisa, ele tentou hoje, só hoje ele chacoalhou aqui caindo 1% e virou para cima subindo 0,80, né? Então foi bem, a gente amanheceu o dia com um gap de baixa, a gente viu ali a grade de cotação, tudo uma sangueira, tudo um vermelho, não tinha uma ação quase verde, e vermelho forte ali, então tinha bastante coisa. Eu ainda fiz alguns trades, comprei Ambev lá embaixo, não comprei Vale, não cheguei a ver Vale. Ontem eu fiz o trade de Vale vendido, hoje Vale deu perfeito para fazer o trade oposto, né? Comprar comprado na abertura do pregão, na volta das médias ali. Então esse tipo de operação nos últimos dias tem dado bom. Abre em gap de alta, espera um momento, se marcar que vai cair, se fizer um movimento de venda, opera vendido, vai até a média. Abre um gap de baixa, espera, se começar a marcar que vai subir, opera comprado, recua até a média. Ou até o gap, fechamento do gap. Fica de olho naquela região ali. Se continuar, vai embora, se não continuar, tchau. Então fiz esse tipo de operação hoje em Em Petro, teve mais uma que eu comprei. Comprei Raia Drogasil, também falei a mesma coisa, só que ela foi lá e logo depois voltou, eu saí, perdi um pouquinho, mas consegui. E aí Vale não peguei. Vale eu tô com trava de alta em opções, então eu tô ganhando bem nisso.
e tá bacana. Ontem deu um trade muito bom em Vale e comprei Petro mais do meio para o final do dia, né, para um swing trade um pouco maior. E basicamente foi isso, né, de operações assim que eu fiz hoje. Milho, boi, tô de fora e foi isso. Eu tô cuidando um pouco do mercado lá fora, tô esquematizando algumas operações lá fora, aproveitando que eu comprei mais um pouco, enviei dinheiro para fora, eu quero montar mais umas operações lá. Mas, Bovespa, rompendo aqui, se fechar assim, continuar assim, a gente vai testar topo lá e aí vamos ver o que é a bolsa nos dias. Tomara que suba, espero que todo mundo ganhe dinheiro, né? Então tá bem interessante o mercado ultimamente. Beleza? Apesar de estar um pouco bagunçado, um pouco chacoalhado aqui, mas tá indo. Eu até há poucos dias estava achando que ia cair, mas tá se segurando ainda. Vamos ver como é que vai se comportar aí nas próximas semanas. Beleza? Bom, por hoje era isso. Espere amanhã o relatório do USDA e vamos ver o que vai dizer de bom lá no relatório ou de ruim, né? Mas se vai dar uma direção ou não para o milho nos próximos dias, ou pelo menos no próximo mês, né? Beleza, pessoal? Valeu, obrigadão, um abraço, até mais, tchau.